Só, pro André, ó. Silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Estacionar a live. Aí complica ele, porque o som vai interferir. Então, pessoal, a partir de hoje nós damos início ao nosso terceiro trimestre. Era pra gente começar o voluntarismo, mas nós ficamos com o conteúdo atrasado do segundo, né? Era o Karl Marx, não é isso? Vocês têm as questões aí pra gente responder aí? Tentar matar o Marx aí? Ele já tá morto, né? Mas matar ele de novo. Explica o materialismo histórico e dialético de Karl Marx. Então, Karl Marx é um filósofo alemão que viveu no século XIX e que vai desenvolver uma teoria conhecida, denominada materialismo histórico e dialético. Esse sistema filosófico se opõe diretamente ao idealismo de Hegel. O idealismo de Hegel era um idealismo histórico e também dialético. E qual que é a diferença entre um e outro? Professor, hermenêutico. Hermenêutico. Para o Hegel são as ideias que historicamente movem a história humana. Ou seja, é um embate, um confronto de ideias que move a história da humanidade. Essa é a perspectiva hegeliana. Por isso, idealismo histórico são as ideias que transformam a realidade. De que forma elas transformam? Através do embate, do confronto de ideias, da luta e do embate de ideias. E dialético por isso, porque a contradição é o motor da história. A contradição de ideias. Marx vai se opor a esse posicionamento. Para Marx, não são as nossas ideias que transformam o mundo, mas o mundo que transforma a nossa forma de pensar. E para vocês? São as nossas ideias que transformam o mundo que transforma as nossas ideias. Nós somos um acesso dialético, né, também. Nossas ideias, de alguma forma, transformando o mundo, pelo menos o mundo à nossa volta, né? Porque à medida que a gente empreende o nosso pensamento sobre o mundo, a gente não tem muito poder de ação, porque pelo menos nós aqui, acredito que temos um âmbito de atuação muito limitado, né? O tanto de pessoas que a gente alcança é bem reduzido. Se a gente fosse um grande líder mundial, até que as nossas ideias poderiam mudar mais o mundo. Mas o mundo que a gente nasce também influencia a nossa forma de pensar. Exatamente. A gente, de alguma forma, é produto também do meio. Porque nós nascemos no Brasil. Nascendo no Brasil, você tem uma limitação. Uma limitação cultural, material. A própria linguagem, você vai aprender a pensar em quê? Em qual língua? A língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua reduzida, não é uma língua tão mundialmente falada, por exemplo, quanto o inglês. Se a gente tivesse nascido nos Estados Unidos ou na Inglaterra, os nossos pensamentos poderiam ser divulgados para muito mais países e com muito mais compreensão, porque essas línguas hoje são faladas praticamente no mundo inteiro. Então só a linguagem, que é uma característica material, é uma característica que nos precede, já de alguma forma limita também o nosso campo de atuação. As nossas ideias acabam ficando mais restritas, nós como brasileiros. Então se a gente quer divulgar as nossas ideias, a gente tem que aprender a falar uma outra língua. Para tentar, na outra língua, no inglês, que hoje é essa língua mundialmente falada, por conta do domínio econômico dos Estados Unidos. Aí entra outra coisa que o Marx fala. Materialismo, porque são as condições materiais que historicamente determinam a nossa forma de pensar. A gente está vivendo no século XXI, mas se a gente tivesse nascido na Idade Média, a gente ia pensar como um medieval. Se você nascesse como um camponês medieval, você ia pensar como um camponês medieval. Agora, se você nascesse
como um nobre medieval, ou seja, ia pensar diferente do camponês. Porque as condições materiais mudam a nossa forma de pensar. Se você nasce pobre, você pensa como pobre. Seu campo de ação e de escolhas também é bastante reduzido. Nós vemos aí no mundo hoje, né, num embate de ideologias no nosso país. 3 ideologias hoje são as ideologias predominantes. Temos os conservadores, que é a direita, uma parte da direita aqui quer conservar os costumes e tradições antigos, especialmente os costumes e tradições que o cristianismo nos legou, que a civilização nos legou, desde também o sistema ou do Império Romano, do mundo antigo. Nós temos os liberais que pregam a liberdade, a não intervenção do Estado na economia e a liberdade também individual para empreendimento. Mas os liberais, eles acabam que... Aí o Marx já criticava isso lá no século XIX. Ele metia o pau nos liberais por quê? A liberdade de um rico é muito diferente da liberdade do pobre. Você tem a liberdade de escolher a escola que você vai estudar? Às vezes tem. E é bem mais reduzido. Né, professor? Porque, tipo assim, eles não querem intervenção do Estado, mas quando está em crise, o Estado tem que... Agora, o hospital que você vai ser atendido, você tem liberdade de escolher? Você tem que ir onde tiver vaga. Se tiver vaga, se você conseguir ser atendido, eu não morrer na fila. Então já dá um B.O., né? Porque é muito interessante você pregar a liberdade. Eu concordo que a gente deve ser livre. Vai ter liberdade de expressão, liberdade de religião. Mas algumas liberdades são diferentes. E algumas pessoas nascem com muito mais liberdades e possibilidades que outras. Então nós não vemos uma condição de igualdade, que as pessoas podem fazer escolhas em condição de igualdade, em condições de oportunidades similares ou iguais. Então não tem as mesmas escolhas. E alguns têm que se fuder muito mais para conquistar alguma coisa do que outros. Outros já nascem em berço de ouro, já herdam muitas coisas. E à medida que herdam também, o mundo para eles se abre as portas de forma muito mais fácil. Essa desigualdade é tanta que existe cota para reparar. Enquanto para alguns grupos as portas estão todas fechadas, para você entrar, você tem que entrar arrombando. Os 5 P's, por exemplo, né? Preto, pobre, periférico, prostituta, recentemente os petistas também, né? A galera aí que se fode pra caralho. Os petistas não tanto porque, apesar de que eles têm sido presos, né? Recentemente. Nós vemos um universo político onde a galera é corrupta, mas somente um partido parece que ganha essa peste. Não estou dizendo aqui que o PT é santo porque não é. O Lula não é santo também. Mas os outros. E o Temer que passou por lá, e o Fernando Henrique Cardoso, FHC, e o Collor que está solto e vai concorrer, já foi impeachmentado uma vez, já foi preso e agora vai concorrer ao governo de Maceió. E o próprio Bolsonaro? Tem um caso de rachadinha na família, então a justiça funciona de uma forma muito seletiva, e seletiva fudendo alguns grupos específicos, são grupos minoritários, grupos historicamente perseguidos, fudidos materialmente sempre. Então, para Marx, são as condições materiais que determinam a nossa forma de pensar. E dialético por quê? Porque não é a luta de ideias, a contradição e a oposição de ideias que é o motor da história. Mas para ele é a luta de classes. Desde o mundo antigo. No mundo antigo nós tínhamos a luta de classes entre o senhor e o escravo. No mundo medieval, entre o senhor e o servo. Atualmente, no mundo moderno, a luta de classe se dá entre a burguesia, que são os donos dos meios de produção, e o proletariado, que a única coisa que tem a oferecer no mercado é a sua força de trabalho. Isso para o Marx. Então aí nós temos a oposição. Esse é o materialismo histórico e dialético do Marx, então. Materialismo histórico por quê? Porque são as condições materiais históricas que determinam a nossa forma de pensar. E materialismo dialético por quê? Porque é a luta de classes, que é algo material, que é algo concreto, não é algo abstrato como as ideias, como queria o Hegel, que move as sociedades humanas. Não é um embate de ideias que move a humanidade, mas é um embate, é a luta de classes para o Marx. Próxima questão. Quem foi o parceiro de produção de filosofia de Marx? O Engels, né? Friedrich Engels. Que hora que pode Então o Engels foi o grande parceiro, na verdade foi o financiador, né? Então foi Engels quem financiou Marx a maior parte da sua vida.
Durante uma parte da vida de Marx, ele trabalhou como jornalista. Ele teve um jornal, inclusive até um relativo sucesso na época. Mas ele foi extremamente perseguido. Onde que ele ia, o povo fechava as coisas que ele empreendia, que ele abria. Era isso, Marx, tinha gente que a burguesia tinha que abdicar dos seus direitos para o proletariado. Oi? Era ele que tinha conhecimento que a burguesia tinha que abdicar dos seus direitos para o proletariado. Não. Para Marx, a burguesia não ia abdicar. Por isso era preciso uma revolução. Ele era diferente dos reformistas, como um Conte, por exemplo. Para ele, reforma não resolve a sociedade. Precisa de uma revolução, e não uma revolução sem armas. Então, para mudar as coisas, tem que pegar em armas e tirar para ele, aqueles que comandam os meios de produção, porque eles não vão largar o osso de boa, na moral. Seu filho lá, ó, perdidinho. Viu? Olha aqui o Pedro 2, olha lá, olhou. Posso deixar melhor?